Eu converso agora com o personal trainer, preparador físico Celso Marques, sobre atividades esportivas, principalmente ao ar livre. Obrigada pela sua presença, Celso. É uma alegria receber você aqui, né? Eu que agradeço a oportunidade, Dulce. Muito obrigado mesmo. Verãozão, todo mundo quer ficar com o corpo mais bacana, até porque é um momento em que as pessoas se expõem um pouco mais, as roupas são mais à vontade, mais curtas, né, Celso? E todo mundo quer fazer uma atividade também ao ar livre, né? É uma tendência ou é sempre assim? Não, verão, a tendência do verão, né, quando surge essa época do ano, ele chama as pessoas, né? Mesmo até o mais sedentário, ele sente vontade de fazer uma atividade física. Então, os parques, as ruas, eles ficam completamente lotados de gente treinando, fazendo a caminhada cotidiana, ou até mesmo quem nunca treinou sente vontade de caminhar, né? E tem algumas dicas, né? A gente vai trabalhar com algumas dicas, vou falar um pouquinho o que é mais importante, o que não é tão importante, o que a gente tem que ter bastante cuidado, principalmente o horário de treinamento, as roupas, a hidratação, tanto de pele quanto da parte interior, né, da parte líquido. Porque as pessoas não se preocupam muito com isso, ou não se atentam muito para isso, mas isso é fundamental, não só para o rendimento físico, Exatamente. mas até para manter o bem-estar, né? Na verdade, existem muitos leigos, né, que eles desconhecem tanto que a hidratação, o quanto que a hidratação é importante. Eles desconhecem os efeitos que, se a gente treinar nos horários que a luz do sol está muito forte, que o calor, né? Eles não sabem ainda o que pode acontecer, né? Então é importante essas dicas muito simples, porém elas fazem toda a diferença no final de qualquer atividade. O mais importante é você movimentar, né? A gente sabe que hoje, para você deixar de ser um sedentário, você precisa fazer 30 minutos de atividade física 3 vezes por semana. A verdade é essa. Você quer deixar de ser o sedentário? 30 minutos, 3 vezes por semana, você sai da categoria sedentarismo. Você sai do sedentarismo. Tá, mas Isso é super importante. Agora, quiser treinar mais também, não tem problema algum. Mas o mais importante é você saber que você está movimentando, independente do que você esteja fazendo, que caminhada, corrida, levanta, senta, busca, cuida de filho, isso tudo não deixa de ser uma atividade, né? Então tem um monte de gente reclamando que a vida é difícil, né, gente? Não tem tempo para fazer nada. Mas, gente, 30 minutinhos 3 vezes por semana não é difícil, né? Vamos combinar. E é prazeroso, né? Além de ser prazeroso e trazer o benefício que você tanto procura, que é a qualidade de vida. Tem uma idade certa para começar? Um treino de musculação, por exemplo? Porque o que a gente ouve, ainda fala muito, é que um adolescente, por exemplo, não deve praticar musculação antes de 14 anos de idade. Isso virou mito ou não? Ou tem um cuidado mesmo que tem que ter aí? Na verdade, é o seguinte, eu trabalho hoje em uma rede de academias que é a única rede do Brasil que nós temos um programa de centro de treinamento infanto-juvenil. Então a gente atende dos 9 aos 14 anos em uma academia completamente voltada para essa faixa etária. São máquinas com carga, né, menores, com todo um desenvolvimento já feito para isso, uma marca importada. Tudo, né? Exatamente. E assim, as mães sempre questionam a gente a respeito disso. Mas meu filho, ele não vai parar de crescer, que é a grande dúvida. E na verdade, isso existe? Existe, mas com treinamentos de alta performance, que a gente trabalhe contra a gravidade com alto impacto, né? Que a gente vê a maioria dos ginastas, pirueta e salta e pula e cai, né? Agora, essas formas de trabalhar em academia, com um profissional já acompanhando e treinado para isso, fica completamente lúdico, fica gostoso, é uma atividade... Atinge um resultado? Com certeza, porque nessa idade não tem um resultado muito alto para se atingir, porque sabe que fase de crescimento de criança muda de semana em semana. Uma semana ela tá gordinha, na outra semana ela já emagreceu. Já cresceu 3 semana... centímetros. Exatamente. Celso, para quem quer emagrecer rápido, qual é a melhor atividade? Olha... Eu não conheço uma pessoa que não quer, quando quer emagrecer, que não quer emagrecer rápido. Pode até ser que não consiga. Eu vou responder para você... Qual é a melhor atividade física para isso? Vou responder para você da forma que eu respondo para todas as alunas que me perguntam, alunos e alunas, né? Emagrecimento é muito fácil, é uma conta muito fácil. Você tem que gastar mais do que você consome. Tá? Isso é uma conta lógica, isso é óbvio que vai acontecer. Exatamente. Só que isso interfere em atividade física, em dieta, reeducação alimentar, né? E naquela coisa que a gente fala, sono bem feito,
a própria reeducação, comer de tantas em tantas horas. A escolha certa dos alimentos. Exatamente. Então, para isso tudo, a gente tem um profissional já pronto para atender. Então, a pessoa que realmente quer, ela faz o caminho certo, percorre e vai ver o resultado. Agora, ficar se fazendo do que ouve falar, né? Do que o meu amigo fez. Porque a receita não é a mesma para todo mundo, né? De jeito nenhum. Agora, para emagrecer, são as atividades aeróbicas as mais indicadas ou é um conjunto de... É o conjunto. É um conjunto. É o conjunto. Teve uma época onde as atividades aeróbicas eram as mais indicadas, mas depois de vários estudos, né, a gente pôde perceber que o conjunto de atividades, no final das contas, a soma de tudo vai gerar um gasto energético. E esse gasto é o mais importante para quem está montando o treino. Então você pode tanto fazer só a parte aeróbica quanto a parte anaeróbica, que é um exercício de alta intensidade, que a gente vai ter exatamente os mesmos gastos. Né? Também não importa a ordem disso, fazer primeiro o aeróbico, depois a musculação ou o contrário? O que importa é o montante, o que importa é o final. Você pode encaixar da melhor forma. Isso também vai decorrente do seu objetivo. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que procuro maior hipertrofia muscular, então eu vou sempre trabalhar com mais intensidade a parte da musculação. Se eu sou uma pessoa que procuro maior definição muscular, perda de peso, né? Eu vou trabalhar com maior intensidade a parte aeróbia. Mais uma coisa trabalha junto com a outra. Nunca funciona separado. Tanto que senão a gente vai evoluir de uma forma meio errônea, né? A gente vai ficar mais preparado de um lado, menos preparado do outro, e o que a gente procura é a qualidade. Bom, eu vou falar aqui o seguinte, o Celso, ele é o meu personal, portanto, o meu condicionamento físico é de responsabilidade dele. E eu chego na academia e falo, bom, estou aqui nas suas mãos, pode fazer comigo o que você quiser aqui no treino, mas eu não quero ficar dolorida. Isso não existe, né? E por mais que a gente treine há muitos anos, o que é o meu caso, a gente sempre fica muito dolorido, né, Celso? Por que isso acontece? A gente tem um fenômeno, né, que acontece com a gente, chama dor tardia, e isso acontece todas as vezes que a gente pratica uma atividade forte. O nosso organismo é fantástico, ele tem a capacidade de se adaptar muito fácil com essas coisas. Então você vê que na primeira semana dói demais, e na segunda semana, fazendo exatamente os mesmos exercícios com a mesma intensidade, você não sente mais dor. Ocorreu uma adaptação aí. Então, todas as vezes que isso acontece, a gente, como profissional, sabendo do seu objetivo, a gente tem que promover... A dor de novo. Não a dor de novo, a gente tem que promover o quê? Vamos sair da zona de conforto, porque a zona de conforto a gente alcança todas as vezes. Então a gente tem que trabalhar com métodos diferentes, estímulos diferentes, só que a gente consegue proporcionar dor para vocês de qualquer forma. Trabalhando com peso, trabalhando sem peso, trabalhando com esteira, trabalhando com rua. Isso depende muito do método utilizado. Se for necessário, a gente vai promover dor todo dia. Né? Mas a gente sabe que não é assim que acontece, a gente tem toda uma periodização a seguir. Só que isso sempre vai acontecer quando a gente está realmente trabalhando com eficácia a nossa musculatura. Objetivo, né? Exatamente. Agora, a prática de atividade física após as refeições, isso ainda está proibido? Tem realmente algum mito que envolve isso? Não. Não, você tem que saber o que vai comer, né? Antes de... Exatamente. Antes de cada treino, a gente tem que se alimentar. A gente não pode treinar em jejum, não pode treinar sem pelo menos um estoque de glicogênio, né, de força, de carboidrato que a gente fala, tem que ter estocado ali. Porque isso é energia, né? Exatamente. Aí, para ter uma hipoglicemia durante um treino é muito rápido, é muito fácil, né? Então a gente procura sempre se alimentar assim, uns 40 minutos antes, de uma forma mais tranquila, um carboidrato de baixa absorção, né, uma fruta, talvez até mesmo as batatas doces que a gente ouve falar, ou um pão integral, entre 40 a 50 minutos antes de cada... Antes do treino, tá? Por quê? Porque você vai ter um estoque bacana lá guardado. E vai ter um rendimento melhor no seu exercício. Gera mais força, você não cansa muito fácil durante, né? Então, só que depende muito do treino. Se for um treino de alta intensidade, assim, muito alta intensidade, que são os atletas, o alimento tem que ser mais forte, a alimentação tem que ser... Aí também é necessário o acompanhamento, talvez, de um outro profissional. Exatamente. E tudo mais. Já envolve, né? São todas as profissões, elas andam juntas, né? Celso, e a onda também dos alongamentos? Isso aí já gerou muita polêmica, né? O alongamento, existem matérias, né, matérias que falam que o alongamento é bom e tem matérias que falam que o alongamento é ruim, que ele pode ser feito antes, que ele pode ser feito depois, ou que não precisa ser feito. Né? Hoje tem estudos provando tudo isso. E realmente, eu costumo passar sempre com os meus alunos, você é a prova disso,
que alongamento, estiramento muscular, a gente procura trabalhar sempre ou depois de muito tempo que a gente provocou atividade física e provocou a musculatura. Estressou a musculatura? Estressou a musculatura. Ou antes de qualquer atividade física, depois que você tiver um certo aquecimento já. Depois que você mandou sangue para toda a musculatura, levou, irrigou, preparou ela para uma contração ou para algum estiramento muscular um pouquinho mais avançado, ela vai estar preparada para suportar. Mas dizer que ele é tão importante quanto, hoje existem vários estudos, exato. Então eu não digo que é importante, eu gosto de trabalhar porque eu acho que gera uma satisfação melhor com o meu cliente. Agora, se você quiser trabalhar um alongamento para aumento de flexibilidade, isso é primordial, é essencial. Porque aumento de flexibilidade é diferente de um aquecimento prévio para um estiramento muscular, fazendo trabalho de musculação. Muito bem. Acabo de conversar aqui com o personal preparador físico Celso Max. E claro, continue conectado com a gente porque nós temos sempre muito mais informação para você. Até lá.